Olá, bom dia. Meu nome é Amanda Souza Ribeiro. Meu RU é 20 73 79 6. Sou estudante de licenciatura em Letras pela Uninter, no Polo de Juara. Estou aqui para apresentar a minha segunda aula do estágio supervisionado e apresentar para vocês o tema da aula que foi escolhido desde a primeira aula, a aula passada que nós tivemos aqui, que o tema foi abordado sobre a importância do texto jornalístico para a formação de leitores. Então, na aula passada nós falamos sobre essa importância, o porquê o texto jornalístico é importante para a formação de leitores, e nessa aula nós vamos abordar sobre os diferentes gêneros jornalísticos e os diferentes textos que abordam esses gêneros. Mas antes de iniciarmos a nossa segunda aula, quero pedir a todos que colaborem, que assistam esse vídeo, que comentem, que participem, dando seu like, seu joinha, comentem aí embaixo, participem, deixe sua opinião, deixe o seu pensamento, a sua colaboração aí, e principalmente os alunos que quiserem receber o certificado da participação, comentem aí o seu nome, o seu e-mail, para que você venha estar sendo inserido na lista daqueles que vão receber o certificado de participação dessa aula e das outras aulas que irão vir. Já postei a primeira aula, esta é a segunda aula que nós vamos falar sobre os diferentes gêneros, então peço que vocês curtam, que vocês comentem e colaborem aí, e desde já eu agradeço. Então vamos iniciar a nossa aula de hoje. Vamos fazer uma introdução relembrando do que foi falado, do que foi abordado na aula passada. Como vimos na última aula, o texto jornalístico ele é de grande importância para quê? Para a formação de leitores. Por quê? Por ele ser um texto bem estruturado, com linguagens claras, objetivas, e pelo fato de ser um texto informativo, que ele colabora tanto para que o leitor venha ter uma boa interpretação, quanto para o recebimento das informações, daquilo que é atual, daquilo que é novo. Então nós vemos que o texto jornalístico, ele não é só importante para o treinamento do leitor, não só para fazer a leitura, né? Mas para a interpretação e também para o conhecimento, para o entendimento, para o entretenimento do leitor sobre aquilo que é atual, sobre aquilo que é novo, que vem acontecendo, sobre as novas tecnologias, sobre o que vem acontecendo no país, fora do país, na sua localidade. Então, o texto jornalístico, ele é um texto muito bem estruturado, com uma linguagem clara, objetiva, que pode chegar a qualquer leitor, atingir a todos alvos, todas faixa etária, e quanto o conhecimento, ele traz o conhecimento, traz o entretenimento, para que você venha se tornar um bom leitor e um bom conhecedor daquilo que é atual, daquilo que é novo. Então, aprendemos também que a composição de um texto jornalístico, ela é dividida em partes. Antes do texto chegar até nós, chegar até o leitor, ele é dividido em partes. Aqui colocamos em 4 partes, antes mesmo de chegar até nós, chegar até quem vai ler, até quem vai assistir, quem vai ouvir, né? Então, essas divisões são pauta, apuração, redação e edição. Então, nós aprendemos que eles são divididos nessas 4 partes. O que vamos relembrar aqui, o que é cada parte desse texto, né? Primeiramente, a pauta. O que é a pauta? É a escolha do tema ou do assunto. A pauta, então, é o momento inicial da escrita do texto jornalístico. É quando eu vou escolher o tema, quando eu vou escolher o assunto do que vai se tratar o meu texto jornalístico. Então, essa é a primeira parte para ser um texto jornalístico.
Qual é a segunda parte, Amanda? A segunda parte é a apuração. O que seria a apuração? A apuração é o momento em que eu recolho as informações dos dados e a verificação da veracidade dos fatos, do que é verdade, do que é realmente fato, do que aconteceu, quando aconteceu. Então é onde eu vou apurar, eu vou recolher as informações daquilo do tema que eu escolhi, do assunto que eu vou tratar aqui. Então essa é a segunda parte do texto jornalístico. A terceira parte é a redação. O que seria a redação em um texto jornalístico? A redação é o momento em que eu transformo as informações que eu recolhi em texto. Eu recolho as informações, eu apuro a veracidade dos fatos e eu trago essas informações para texto. Então essa é a terceira parte do texto do gênero jornalístico. A quarta parte é o momento da edição. Qual seria esse momento? O que faria nesse momento? É o momento em que eu faço a correção e a edição e a revisão desses textos. Após eu ter escolhido o meu tema, o meu assunto, eu ter apurado as informações, recolhido as informações e eu ter passado essas informações de informações para texto, eu vou editar, eu vou revisar os textos e finalizar para então eu concretizar a minha matéria, eu concretizar o meu texto jornalístico para que venha chegar até o receptor, chegar até o leitor, para que ele venha entender tudo aquilo que foi colocado, todo o assunto, o tema que foi escolhido para apresentar a notícia, o jornalismo. E hoje a nossa aula vai falar sobre os diferentes gêneros dos textos jornalísticos, os diferentes gêneros jornalísticos. Vocês sabem qual é os diferentes gêneros? Quais são os gêneros jornalísticos? Se tem diferença, se tem repartição, se tem fase ali entre eles? E sim, tem. E hoje nós vamos falar sobre os diferentes gêneros jornalísticos. Começando antes sobre os diferentes tipos de textos em que vai ser inserido nesses gêneros. Quais são os diferentes tipos de textos? Vale lembrar que o jornal é um veículo portador de diferentes gêneros textuais. Portanto, eles podem apresentar uma linguagem conotativa, figurada, na medida em que desenvolvem os diversos tipos de textos. Então, quais são os diferentes tipos de textos que vai englobar o gênero jornalístico? Vamos ter, então, o texto narrativo, vamos ter os textos descritivo, o dissertativo opinativo, o injuntivo e o expositivo. Esses vão ser os diferentes tipos de textos em que vai estar inserido no gênero jornalístico, nos diversos gêneros jornalísticos, em que nós vamos abordar quais são esses gêneros que vai está englobado no jornalismo. Nós vamos falar então, primeiramente, sobre a notícia. Qual é esse gênero, a notícia? Sobre o que fala a notícia? O que vem ser a notícia, né? O que vem ser a notícia? O que vem caracterizando o gênero notícia? A notícia, ela caracteriza-se pela linguagem direta e formal, tem caráter informativo e é escrito de forma impessoal, frequentemente fazendo uso de terceira pessoa. Inicia-se com o lead e se segue com o corpo da notícia. Enquanto na primeira parte estão registradas as principais informações do fato, no corpo do texto estão presentes os detalhes, relevantes ou não, as causas e as consequências dos fatos, como, onde e com quem aconteceu, e a sua possível repercussão na vida das pessoas que estão lendo.
pode ter ou não um público-alvo. O que seria esse público-alvo? A notícia ela pode ou não ter um público-alvo, ou seja, ela pode ser direcionada a jovens, pode ser direcionada a políticos, a idosos, ou não, pode ser direcionada a um público geral. Caso tenha a linguagem, poderá ser adaptada para o melhor entendimento. Então, a notícia, nós acabamos de ver que ela pode ou não ter um público-alvo. Ou seja, se a notícia ela for direcionada a jovens, automaticamente ela terá uma linguagem direcionada a que os jovens venham a ter um bom entendimento. Então, nós vemos a primeira característica, a primeira importância que eu posso dizer da notícia para a formação de leitores. Ou seja, se essa notícia tem como público-alvo os jovens, automaticamente alunos, o público infanto-juvenil, então essa notícia ela vai trazer linguagens para o bom entendimento, para a boa compreensão do leitor. Então é onde aquele leitor daquela faixa etária, o público-alvo, ele vai estar lendo uma notícia onde a linguagem traz uma boa compreensão daquilo que está pautando, daquilo que vai estar exemplificando sobre aquele assunto. Então, a notícia, ela, geralmente, como nós falamos aqui, ela começa trazendo as principais informações do texto, respondendo às questões: o que, quem, quando, onde, como e por quê. E aí segue o corpo da notícia. Então, a notícia, ela começa respondendo essas perguntas, trazendo então as informações para o leitor. Segundo gênero é o editorial, dentro do corpo jornalístico. O que seria o editorial? Editorial é uma seção do jornal que possui opiniões dos editores ou da própria empresa que edita o veículo de comunicação. São textos opinativos e não têm a obrigação de serem imparciais. Então, nós vemos a diferença da notícia para o editorial. O editorial, ele já compõe ali opinião dos editores ou da empresa que edita, né, o veículo de comunicação. São textos opinativos e não tem a obrigação de ser imparcial. Também tem aqui a importância para a formação de leitores. Por quê? No momento em que eu estou lendo um editorial, eu vou estar frente a frente com a opinião daquela emissora, com a opinião daquela empresa que edita esses veículos de comunicação. Então, eu vou estar ali frente a frente com a opinião de um próximo. Então, eu vou usar ali a minha mente, vou usar a minha criatividade de entender a opinião do próximo, de formar talvez a minha. Então, o editorial tem a sua importância na formação de um bom leitor. O terceiro gênero é a reportagem. O que seria a reportagem? Muitos não sabem a diferença da reportagem para a notícia. Então, agora nós vamos falar sobre a reportagem. A reportagem tem, por essência, a descrição e a caracterização de eventos. Para isso, a reportagem conta com algumas perguntas que, ao serem respondidas, formarão a estrutura da reportagem. Então, nós vemos aqui, a reportagem, ela é um texto mais longo, apresenta informações mais detalhadas sobre a notícia, analisando, interpretando e comentando os fatos. Então, nós vemos aqui a diferença da notícia para a reportagem. A notícia, ela é mais objetiva, a linguagem mais clara, ela é uma linguagem mais simples e responde aquelas perguntas chegando ao objetivo de trazer a informação. A reportagem é um texto mais longo, mais detalhado, que vai detalhar a notícia. Então, nós vemos aqui que a diferença é na extensão.
Mas, como nós acabamos de falar, dentro de cada reportagem haverá notícia. Por quê? A notícia tem aquela linguagem clara, objetiva e simples. A reportagem eu vou detalhar a cada notícia daquela, a cada fato, a cada resposta daquela, onde foi, quando foi, por que foi, o que aconteceu. Então a reportagem vai explicar detalhadamente cada fato, cada resposta dessa pergunta na qual a notícia respondeu. Vemos também que o outro gênero é a crônica. O que seria a crônica? A crônica, podemos dizer que ela é uma narrativa mais curta, que te conta histórias verídicas ou não. Pode falar sobre vários temas, policial, esportiva, aproxima o leitor da leitura e do assunto tratado. Costumam ser fáceis de ler e criativas. Então nós vemos aqui a diferença da crônica. A crônica ela é mais participativa, vem dizer aqui que ela aproxima o leitor da leitura do assunto tratado. Então, por ela te contar histórias verídicas ou não, pode te chamar mais atenção e aproximar você da leitura. E vem dizer que a crônica ela costuma ser fácil de ler, de ser entendida e ela costuma ser criativa. Então, nós vemos aqui a diferença da crônica para a notícia, a reportagem e editorial. Temos também a entrevista. O que seria a entrevista? O que significaria a entrevista? Vamos falar aqui sobre ela. A entrevista, ela sempre acontece no formato pergunta e resposta, escrita ou falada. Nós vemos então que a entrevista ela precisa ali de um entrevistador e de um entrevistado. Seria então aquele que faz as perguntas e alguém que responde as perguntas. Então nós vemos que ela acontece sempre de pergunta e resposta, pergunta e resposta. Você pode se deparar com um texto de entrevista ou falada, ouvida, né, num jornal, num programa de rádio, de TV. Então você vai se deparar aí com esse gênero jornalístico, que é a entrevista, muito conhecida pela população, principalmente em mídias, né? Na televisão, no rádio. Então a entrevista ela está muito presente nas mídias, onde nós vemos que o entrevistador ele faz perguntas para o entrevistado, onde ele deve responder com clareza e objetividade o que foi perguntado. Também temos o artigo. O artigo ele é um texto opinativo que apresenta comentários e análise críticas, e muitas das vezes o artigo ele pode ser irônico. Então nós vemos que este gênero ele também é um gênero onde consta opiniões de quem escreve, de quem está falando ali sobre o tema, sobre o assunto, né? Ele apresenta comentários e análises críticas. Então a diferença do artigo para a notícia, a reportagem é que aqui ele opina, né? No artigo, ele tem ali a opinião de quem está apresentando o dado assunto. Então, por último, nós vamos falar sobre a resenha. A resenha também é um dos gêneros jornalísticos. A resenha é aquele texto que muitas vezes te ajuda a entender uma obra literária, ou saber se aquele filme que todo mundo anda falando é realmente bom. Ele te apresenta um texto, um filme, um livro, uma peça de teatro de forma crítica. Então a resenha crítica ela é bem conhecida, principalmente na sala de aula. Por quê? Porque ali eu vou estar falando, eu vou estar resumindo de uma forma bem objetiva sobre um texto, sobre um filme, sobre um livro, de uma forma crítica. Então a resenha, ela, como foi falado aqui no início, ela ajuda a entender uma obra literária. Então nós vemos o quão importante a resenha é para a formação de bons leitores, principalmente leitores críticos, que é o que
precisa ser para ser um leitor crítico, que tem ali o seu bom entendimento sobre o que foi lido, sobre o que foi tratado, sobre aquele assunto. Então a resenha, ela te ajuda a entender muito bem o assunto que foi tratado, o que foi lido, o que foi assistido. Então nós vemos que cada gênero desse tratado nesta aula é de grande importância para a formação de bons leitores. Nós vemos um pouquinho sobre o que cada um quer dizer, o que cada um traz, sobre a estrutura de cada gênero desse, e nós vemos que cada um deles são importantes para a formação de bons leitores. Essas apresentações sobre cada um desses gêneros, tive feito pesquisas, e quem abordou muito sobre esses gêneros foi a Sandra Annenberg e o Evaristo, que são os jornalistas, né, da Rede Globo, que apresentam ali o jornal, que trazem a notícia para o povo brasileiro. Então, através das explicações deles sobre cada gênero, nós tiramos, então, aqui uma importância e as explicações, as estruturas de cada gênero desse aqui. Então, eles trouxeram para nós o que quer dizer cada gênero desse. E segundo pesquisas, né, buscas, que se você for fazer da diferença entre cada um desse, principalmente da notícia e da reportagem, que muitos não sabem a diferença, então nós vemos que através desses jornalistas, através de pessoas que fazem parte do jornalismo, que fazem parte ali de quem estão em contato com a notícia, com a reportagem, e também com professores que estão em contato com letras, com textos, com escritas, com leituras, eles vão abordar aqui esses assuntos, e você vai notar o quão é importante o texto e os gêneros jornalísticos para a formação de bons leitores. Todas essas diferenças, cada gênero desse tem a sua importância, tem a sua valia para a formação de bons leitores. E essa foi a segunda aula sobre os diferentes gêneros que está englobado no jornalismo. E não saindo do foco, o que é esta aula? O que é essas aulas? Qual é o objetivo dessas aulas? É explicar, compreender e analisar a importância do texto jornalístico para a formação de bons leitores. Esta é a minha aula e eu quero agradecer a cada um que acompanhou até aqui. Pedir que vocês venham comentar, venham curtir, venham participar dessa aula, expor a sua opinião. Espero que tenha entendido, espero que tenha chegado até você como mais um complemento de informação, e agradecer a cada um desde já. Tchau, tchau!